Eu já recebo os nossos voluntários de Amor Exigente. Quem não conhece, precisa conhecer. Amor Exigente é transformação, é na prática uma transformação de vida que faz com que as pessoas realmente tenham luz, enxerguem a luz no fim do túnel. Então você que hoje sofre com a dependência química, seja você adicto ou um familiar, saiba que o Amor Exigente está pronto para te acolher com diversos trabalhos em prevenção, sobriedade, programas específicos para os mais jovens, para os mais velhos, tá? São 41 anos de história, né? E muitas vidas transformadas. Eu amei o tema de hoje, porque de fato, gente, o equilíbrio da família, ele vai interferir muito. Não é só o blá, blá, blá que faz diferença para os nossos filhos. Pelo contrário, é aquilo que a gente vive, é o clima da casa, é como a nossa família se comporta. E para isso eu recebo o Dr. Miguel Tortorelli, que é coordenador geral das relações governamentais, Fábio Antunes, que é voluntário de Amor Exigente. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Nós que agradecemos. Obrigado, Cláudia. Miguel, a gente tem 2 voluntários ali de Amor Exigente, eu achei que eles iam participar. São só vocês 2 hoje? Vieram assistir. Vieram assistir, mas então muito obrigada pela participação de vocês e por estarem aqui dando apoio. Família Amor Exigente é assim, né? Caminha junto. Agora, É a grande verdade. e uma família equilibrada, ela também é assim? Ela caminha junto? É difícil, né? Como é difícil. Bom, esse tema, Cláudia, veio para ilustrar um pouco, porque pós-carnaval, né, muitas famílias buscando chegar ao grupo, buscando ajuda de diversas maneiras. E o que dificulta, esse ano eu completo 25 anos de voluntariado no Amor Exigente. E 25 anos limpo. Completei já 25, na semana passada eu completei 25 anos em sobriedade. E a evolução do programa de sobriedade fez com que as famílias, a minha família principalmente, conseguisse encontrar esse equilíbrio, porque precisa do equilíbrio. Não adianta, nós recebemos muitas pessoas dentro do grupo e se coloca a responsabilidade ou sobre o adicto, que ele tem que parar, ou o adicto coloca sobre a mãe, que ele não continua em recuperação por conta disso ou daquilo. E a influência é enorme no processo de recuperação, no processo de longo prazo em sobriedade. Nós recebemos as famílias, alguns pais acreditam, não sou eu que preciso parar de beber. Ele que tem problema com álcool e outras drogas, ele que precisa parar e entrar em recuperação. Mas, ao longo desses anos, nós entendemos que se não existir um apoio familiar, se a família também não fizer um esforço para parar com seus comportamentos compulsivos e obsessivos, será difícil ter um equilíbrio. E esse equilíbrio familiar que o grupo, a programação, as pessoas chegam até o grupo e não conseguem praticar a metodologia, porque ela só acredita que é só participar da reunião. Mas tem toda uma metodologia, tem os nossos princípios básicos, nossos princípios éticos. E quando utilizado com sabedoria, vai conseguir reconhecer a dificuldade, vai conseguir aplicar isso, conseguir avaliar da melhor maneira quais são os caminhos, se precisa de ajuda profissional, se pode apenas participar de grupo. E essa é uma dificuldade que há anos, né, acontece dentro dos grupos, e eu quero convidar aos participantes para se inteirar mais da metodologia, porque a metodologia é maravilhosa. Com certeza, faz toda a diferença. Mas, desculpa, imagina. Mas infelizmente, né, quando nós recebemos, né, a família do dependente químico, eles vão e só falam no problema dele. O menino faz isso, a menina faz aquilo e tá. Nós temos que ver nós. O problema é como nós temos que ver. E tem outra coisa, Fábio. Quando o filho sai da internação, o que acontece? É muito complicado isso, né? Porque muitas famílias às vezes chegam até o grupo porque o filho está internado. E porque Precisa de um papelzinho para levar na comunidade terapêutica, né? E aí, quando chega lá, ela acredita que ela precisa somente do comprovante de presença. E não mudar, não transformar, não buscar
essa transformação familiar que precisa. A sobriedade familiar é muito mais importante, que é um dos alicerces para essa família estar em recuperação realmente. Agora é interessante a gente abrir um pouquinho o leque do que é essa sobriedade. Porque às vezes você fala assim, mas a minha família é sóbria. Na minha família ninguém fuma, ninguém bebe, mas de repente a sua família tem outras adicções, outros vícios, vício de comportamento. Eu gosto muito quando eu vou ao grupo de Amores Gente, que as pessoas falam assim, não, eu não tenho problema com droga, eu tenho problema com a droga de comportamento. Sim. Porque o comportamento é uma droga. E um comportamento ruim numa família vai desestabilizar e desequilibrar essa família, não é verdade? E um processo de recuperação, uma pessoa que saiu de uma instituição por tratamento da droga, ela não está mais usando droga, mas ela continua com comportamentos destrutivos, comportamentos obsessivos, compulsivos, geralmente é transferido para a alimentação, é transferido para o relacionamento, e aí se torna obsessivo e compulsivo pelo alimento, aí fica muito gordo, aí tem dificuldade de fazer atividade física, e o equilíbrio, esse equilíbrio que nós estamos falando, é conseguir cuidar da parte espiritual, cuidar da parte mental, emocional e física. O processo de sobriedade é isso. E nós precisamos nos atentar. Também o familiar. O que é você, familiar, precisa mudar em você? O que eu, como pai, como filho, como amigo, posso melhorar em mim para que a minha vida seja mais sóbria, seja mais equilibrada? E isso influencia em diversas áreas da minha vida, no profissional, né, nas relações. Você quer saber o que eu mais gosto no Amor Exigente? A minha vida inteira, eu sempre fui muito questionadora, né? E como todo mundo tem problema, também tive meus problemas existenciais, relacionamento. E eu ficava querendo uma receita de bolo, porque todo mundo quer uma receita de bolo, né? Algumas pessoas falam assim, você tem que ver, tem que mudar alguma coisa. Mas o quê? O Amor Exigente ensina. Do que é que você tem que mudar? O quê? Mas é de dentro para fora, mas você vai seguir os princípios. Por exemplo, mudar entendendo que pai e mãe também é gente. Mudar entendendo que você não é um super-herói. Mudar entendendo que os nossos recursos são limitados. Né, que a gente precisa não só olhar para o nosso umbigo, mas fazer um trabalho pensando no bem da comunidade. Não somos culpados, mas somos responsáveis. Não somos culpados, mas somos responsáveis. Ou mais. O que tem na sua cabeça aí de valores e princípios? Outra coisa que é fundamental, e nós temos, a gente conhece isso daí, porque passou no nosso grupo isso daí. Você abre a geladeira e está lá cerveja, vodka, tem lá bebidas. Evidentemente, se você tem um filho que passou pela dependência química, que se tratou, ele abre uma, duas, na quarta vez ele está puxando uma e vai. A gente tem que ser uma casa terapêutica, uma casa que protege, a gente não pode ser um facilitador. Né? Quer dizer, o Amor, a gente vai dando pra gente todos os parâmetros para que você, eu, qualquer pessoa que participe, seja alguém cada vez melhor. Sim, seja sóbrio. Fazer parte dessa família estruturada. A estrutura não parte de um único indivíduo, parte do coletivo. E o legal é que tem as metas semanais, né? Isso é que eu acho bacana. Isso é importante, né? Porque aí é devagarinho e você vai colocando em prática. Quando você olha, você fala, não é que eu fiquei uma pessoa Eu me recordo, Cláudia, que eu estava com uns 3 anos limpo e eu quis parar de fumar cigarro, eu parei de fumar o cigarro. E aí eu fui nadar, entrei para fazer atividade física e era piscina. Eu não conseguia chegar nos 25 metros lá. No segundo dia eu consegui, no terceiro, e foi ampliando. Hoje eu faço meu treino de 2.000, 1.500 metros, mas é uma evolução. E o processo de recuperação é da mesma maneira. Eu não vou partir no início de uma pessoa que está há muito tempo em sobriedade. Eu tenho que iniciar, né, um passo de cada vez, um princípio de cada vez. Tanto é que os nossos princípios começam nas raízes culturais. Se eu não for reconhecer quem sou eu, como que eu vou avaliar e planejar como que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu vou precisar atuar dessa forma. Preciso primeiro saber quem eu sou. Eu sabendo quem eu sou,
junto com o grupo, vai me ajudar a cumprir as metas, a planejar metas que sejam, né, palpáveis, seja com assertividade, que eu consiga cumprir. Porque se eu colocar muitas metas e eu não consigo cumprir, eu vou me frustrar. Aí tem gente que nunca foi a um grupo de amores, a gente fala assim, que diacho de meta é essa, né? Meta é assim, é você pensar em alguma coisa de diferente, alguma coisa pra você, que você não tenha feito, que vai te fazer bem. Por exemplo, quando eu comecei a frequentar Amor Exigente, era como prevenção para os meus filhos, que deu super certo, eles eram adolescentes, pré-adolescentes, e eu me lembro que uma das metas foi, final de semana, eu não vou arrumar a cama deles, eles vão ter que arrumar a cama deles, né? Era uma meta. E pronto, eles tinham que arrumar. Mas não foi difícil cumprir? Claro que foi. Eles reclamavam. Eles vieram com um estudo científico que só podia arrumar, que era saudável ficar sem arrumar a cama uma vez por semana, porque para não dar ácaros. Eles arranjavam. Eles vão arrumar. No final foi tão maravilhoso, né? A gente vai colocando as metas. Mas eu me lembro de grupos que eu participei no Amor Exigente, de colegas de grupo falarem: minha meta essa semana é pintar meu cabelo, porque eu nunca mais me olhei no espelho. Estou vivendo só a vida do meu filho. Estou vivendo só a vida do meu marido. E cada um tem que dar conta da sua própria vida. Mas essa codependência... Isso é comum, né? Essa codependência é tão grande que quando o familiar chega dentro do grupo, ele não se apresenta com o nome dele. Ele se apresenta: eu sou pai, sou mãe, porque ele está com a identidade distorcida ainda. Aí ele começa a adquirir, começa a se reconhecer como uma pessoa e como parte daquilo lá, e não como, eu sou o pai, e coloca o outro como superior e vai cada vez mais se colocando para baixo, e a vida vai pedindo depois esse resgate. E a sobriedade é resgatar isso. Resgatar a individualidade, né, de cada um. Sabe que é interessante o que você está falando, Fábio, porque isso não acontece só no mundo da adicção. Sim. É por isso que eu falo muito de droga de comportamento. Existem principalmente muitas mulheres que vivem à sombra de seus maridos, né? Na Igreja Católica, só os padres maronitas que casam, mas isso é muito comum da gente ver em esposas de pastores, porque elas se anulam, elas são as esposas do pastor tal. Elas esquecem quem elas são. A gente vê isso no esporte, eu sou esposa do jogador tal, mas elas se anulam. E ninguém pode se anular. Ninguém pode se anular. Porque Deus deu a vida para que cada um viva a sua própria vida. Eu gosto muito de um versículo que diz que cada um vai dar conta da sua própria vida, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E nós precisamos investir nisso, investir na nossa qualidade de vida, e esse equilíbrio vai estar quando eu reconheço quem eu sou, quando eu consigo aplicar da melhor maneira os meus potenciais e não eu ficar à sombra do outro. E muitas esposas, o grupo de cônjuges foi criado exatamente por isso. Elas tinham dificuldades de se posicionar como esposa, porque principalmente um adicto, numa fase de crise, ele humilhava, ele passava por cima, não aceitava nem a opinião, quanto mais algumas situações. Aliás, isso é bem comum, porque quando a pessoa está se sentindo muito mal, ou seja, um adicto, ele se sente muito mal, ele se sente um lixo, ele não gostaria de estar naquela situação. Começa numa boa, né? Brincando, recreação, dando um barato, mas depois é sofrido. E aí, quem se sente um lixo, puxa o outro para ficar lixo igual. Sabe? A autoestima destruída faz com que essa pessoa que está destruída puxe o outro para tentar destruir também. Por isso é que muita gente se perde nessa história toda. Eu vou dar um recadinho, eu vou até aproveitar para falar o seguinte, e vocês sabem disso, tem muitas esposas e muitas mães, você disse, que se largam e começam a engordar. Sim. E ficam realmente obesas, e não no sentido estético, mas assim, perdem a saúde. E é de novo que eu falo, cada um tem que dar conta da sua própria vida. Como é que a gente vai perder a saúde, não é? Não pode. Não pode. Vamos lá. Será que temos perguntas, produção? Porque é sempre bom, né? Mas eu não chamei as perguntas também. Se não tiver, não tem problema, a gente continua conversando, porque assunto não falta. Assunto não falta. A gente sempre tem muita coisa para falar. O que a família tem que fazer? Participar do grupo de Amor Exigente. Se não participar, não vai conseguir reconhecer
o que precisa mudar. Porque quando o filho está no uso de droga, ou o marido, é fácil. Namorado. Fácil de identificar. Ah, o problema é o uso de drogas do outro. E quando isso finaliza? Quando ele sai de uma instituição, que ele sai num processo de recuperação, qual é o problema de agora? Aí as pessoas começam a participar do grupo, o que ocorre muito, com muita frequência, uns 6 meses no grupo, aí para, ele já está bem. Desiste de participar do grupo, porque não pegou a metodologia e aplicou na própria vida. Porque aqueles que aplicam na própria vida se tornam voluntários e continuam, né, participando em todos os grupos. Cláudia, você pega, ele está há 25 anos, nós temos outro que vai fazer 26, nós temos um de 10, tem um de 18, continuam frequentando. Precisa frequentar. É a participação, Tem um ditado que eu gosto muito, fala: quem não se envolve, não se desenvolve. E dentro do amor exigente, as pessoas vão se desenvolver porque elas começam a se envolver com o programa, a promover os eventos, participar de outros grupos, porque não é só em um grupo que você precisa visitar. Muitas cidades, São Paulo, nós estamos em São Paulo, tem diversos grupos. Vai visitar um outro grupo, vai participar de um evento regional. Foi o que me trouxe. Em setembro se completa os 25 anos de voluntariado e foi o primeiro evento, foi quando eu conheci a Dona Mara e foi incrível, foi mágico aquele evento. Primeiro evento que eu fui partilhar foi em Santa Helena de Goiás, um evento regional. E muitas vezes não tem essa divulgação, né, Miguel? Não tem. A divulgação de eventos regionais. A regional de Sorocaba, a regional de Americana. Eu vi uma matéria de um pastor que veio aqui com a Dona Mara, foi incrível, que a Americana tem uma força muito grande no amor exigente. A parte no Centro-Oeste, foi onde eu participei inicialmente, tem uma força muito grande. Eu conheci o amor exigente dentro de uma instituição, eu estava interno naquela instituição. Depois de anos, esse amor exigente foi fortalecendo, o grupo de sobriedade tomou mais forma, porque na Zona Norte, um dos primeiros grupos de sobriedade, e é o que se mantém aberto até hoje e não se fechou, que é o grupo que eu e o Miguel coordenamos, o grupo de sobriedade. E isso foi fortalecendo. Na pandemia, quando aconteceu os grupos online, ocorreu uma mistura dos familiares com o pessoal da sobriedade. Aí foi se fortalecendo e as famílias começaram a entender que a prática dos princípios comportamentais eram de extrema importância, porque até então elas pensavam que era só para o familiar, só para o meu filho, para o meu marido que tinha que praticar isso. E nós precisamos fortalecer e falar para aquelas famílias que essa é uma época, Cláudia, que muitas pessoas estão buscando instituições para internar os filhos. Pós-carnaval, muita dificuldade, e aí começam a chegar no grupo. A gente fala que é época de cheia de grupo. Os grupos vão se tornar cheios e vai até o meio, final do ano. Mas quem que vai conquistar esse equilíbrio? Quem permanece. Quem permanece. Deixa eu colocar perguntas na tela, porque tem perguntas e eu amo quando a gente consegue te atender de forma pontual, né? Então, você que mandou sua pergunta, segura aí. Se não mandou ainda, Vida Melhor Oficial. A Cláudia Aparecida diz o seguinte: meu marido começou a beber demais. Antes era só de final de semana, agora é todo dia. Ele diz que é normal, mas não é. O que eu faço? Beber normal? Não existe beber normal, né? Colocam da mesma forma que você falou sobre a cama dos filhos, de não arrumar, mas é saudável. Não existe beber normal, porque vai gerar uma consequência. E já está com uma consequência porque está incomodando e está tirando o prazer familiar, o equilíbrio na sobriedade familiar desse pessoal. Ela precisa buscar o grupo, ela precisa colocar nas metas delas. Muitas vezes chega no grupo e não sabe o que vai colocar de meta. A maioria, no início, vou ler um livro, vou fazer atividade física, é comum isso.
Mas quando eu vou resolver determinada situação, são metas mais a médio e longo prazo, mas quando colocado pontualmente, vai dar certo. Talvez levar o marido também para conhecer o grupo. No grupo de sobriedade, nós recebemos, às vezes, Cláudia, famílias que vai lá para saber como que é o grupo de sobriedade, porque elas desconfiam de onde que meu filho vai vir depois. E aí eles começam a participar e lá eles decidem parar de beber e de ter alguns outros comportamentos. Perfeito. Vá para um grupo, a gente se encontra no grupo, a gente encontra o nosso verdadeiro eu. E é muito importante, porque só assim você vai ser aquela mulher forte para ser o apoio que seu marido precisa, senão você não consegue mudar nada. Tá? E frequentando o grupo, né, elas vão entender que não adianta, tem pessoas que ficam olhando e vai atrás do filho, e o filho já está em recuperação. É você que tem que se recuperar com você mesma. Cada um. Ó, Lúcia Arantes pergunta, meu neto sai à noite e chega muito agitado. Como saber se ele está usando drogas? Eu acho que é interessante essa pergunta porque muitas famílias se desesperam só de enxergar. Mas tem uma coisa, às vezes a forma de música que ele está ouvindo, o que ele está consumindo realmente, existe um abuso muito grande de energéticos que faz um mal e existem as drogas ilícitas aí também, que são aceleradores. Essas drogas atrapalham muito. Nós vamos ter um outro convidado que vai falar dessa parte neurológica e doenças mentais, né? Que interessante isso, Cláudio. No mesmo programa, diversos assuntos que vai em prol da sobriedade familiar, dessa questão desse equilíbrio mental. O que você sugere para a Lúcia Arantes? E tantas outras, como a Lúcia, que estão achando que, de repente, o filho, o neto pode estar usando alguma coisa. Primeira coisa, ela ir frequentar o grupo, porque ela vai saber até forma de abordagem. Porque, primeiramente, ela tem que conversar. Se ela não consegue ter essa conversa mais sincera, mais franca, já mostra um desequilíbrio familiar. Mas vou dizer outra coisa para você. Quando nós, pais, desconfiamos que o nosso ente querido está usando alguma substância, pode esquecer que está usando. Nós conhecemos nossos entes. Você fala isso de experiência própria, né? Experiência própria. Olha, tem muito assunto, o grupo é um espetáculo. Insista, persista e nunca desista. Vá para um grupo de Amor Exigente. amorexigente.org.br é o site. WhatsApp, você já manda uma mensagem agora, fala eu preciso ir para um grupo, qual é o mais próximo da minha casa, você vai ser bem ajudado nesse sentido. É 19 2519 6555. 19 2519 6555. Mas no site amorexigente.org.br você também já encontra qual é o endereço mais próximo da sua casa, tá? E o Instagram é Amor Exigente Oficial. Só dá 2 recados para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro é o nosso congresso, que está chegando, restam poucas vagas, não percam. O site tem toda a orientação para você conseguir participar do nosso congresso. Eu estarei lá, hein, gente? Vai ser em Belo Horizonte, vai ser uma delícia. Vamos passar um final de semana juntos. Preste bem atenção, já faz sua inscrição. E a outra é para todos que estão nos assistindo. Eles vão colocar... O presidente do Senado vai colocar em votação a liberação dos jogos de azar. Já temos isso aí que está... acabando com as famílias. Que é uma outra compulsão. E eu continuo recebendo todos os dias o WhatsApp, ligações do Brasil inteiro, pessoal que está perdendo muito dinheiro nisso. E esse familiar precisa ir no Amor Exigente. Precisa aí, que também é para esse então, quem está com essa adicção em jogos, precisa ir para o Amor Exigente. E nós, sociedade, pressão nos nossos vereadores, deputados, senadores agora, todos os políticos. No nosso site tem lá a relação dos senadores, manda que nós somos contra. Agora querem
liberar os cassinos, as roletas, os jogos. Vamos fazer pressão, gente. Entra no Temos site que e fazer vamos lá. pressão. Nós sabemos o que nós É passamos. necessário. Nem fale. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom recebê-los, Obrigado, muito obrigado, Cláudia. uma ótima semana, uma boa semana, Miguel, Para tudo nós. de bom. Que Deus Vamos abençoe. lá. E Deus já está abençoando, né, com esses assuntos tão bons.